noite a todos. Queremos agradecer inicialmente a presença de todos, encarnados e desencarnados, na nossa casa de orações. Agradecer a espiritualidade que bem antes da nossa chegada se fez presente nesse local, realizando a asepsia necessária para que pudéssemos ter um ambiente propício para a prática do nosso trabalho. Agradecimentos ao coral Vozes da Fraternidade, que entoou canções tão lindas que nos tocam profundamente. E não é preciso ter um ouvido apurado ou uma observação atenta para perceber que o ambiente se transmuda, o ambiente se torna mais tranquilo, mais afável, mais gostoso, numa atmosfera suave, que torna as coisas mais fáceis para o plano espiritual, quiçá para aquele que hoje aqui vem realizar a preleção da noite. O trabalho de escala da nossa coordenação de estudos pede para esta noite reflexões sobre o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós podemos iniciar dizendo que quando estudamos o Antigo Testamento, nós observamos inúmeras citações da palavra humilhar, muito utilizada no sentido de oprimir, derrotar, abusar. Assim, o faraó humilha os hebreus, o homem a sua mulher e seus filhos. Naquela época, e é preciso observar a época em que isso foi escrito, é preciso observar os costumes da época para que possamos ter uma noção. Há pouco tempo, numa outra preleção, nós vimos que a frase é: Paulo ama Maria, Paulo odeia Marilsa. Na verdade, o verbo odiar aí não tem o significado dos tempos atuais. Tão somente é uma negativa de amor. Paulo ama Maria, Paulo não ama Marilsa. Assim eram os costumes da época, assim foi escrito no período em que os apóstolos mencionavam aquilo que acontecia. E assim nós precisamos observar para que não tenhamos uma interpretação errônea acerca do Evangelho de Jesus. No Antigo Testamento utilizava-se também muito a palavra humilhar. No Novo Testamento, Jesus vem a serenar os ânimos com diversas recomendações sobre a humildade, virtude que se opõe ao orgulho. Rabi da Galileia resume toda a sua obra num sentimento só. E nós já sabemos qual é esse sentimento. O sentimento de amor ao próximo. E é esse que nós temos que exercitar para ser verdadeiros cristãos. E aí a gente lembra das palavras do Mestre Jesus, do discurso revolucionário, se é que podemos utilizar essa palavra, do cristianismo, que marca uma reversão de todos os valores tradicionais. É o famoso Sermão da Montanha, que encontramos nas anotações de Mateus, no capítulo 5º. E bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque deles o reino dos céus. É o primeiro título, a primeira bem-aventurança, que na verdade as outras 8 bem-aventuranças acabam sendo englobadas por essa só, porque bem-aventurados os pobres de espírito traduz tudo aquilo que nós desejamos. E analisando atentamente todo o seu conteúdo, facilmente nos damos conta de que todas essas outras bem-aventuranças relatadas pelo evangelista se resumem na primeira. Reconhecer-se pobre, frágil, não é, porém, um estado sociológico. Muitas pessoas confundem, mas uma disposição interior que deve moldar o nosso agir em qualquer estado que possamos nos encontrar. Lembremos que o primeiro pobre na história do cristianismo foi o próprio Jesus. Ele nos deu exemplo, como nos lembra São Paulo, mesmo sendo rico, fez-se pobre por todos nós. Pobreza de espírito
não está ligada à condição financeira. Existem pessoas com baixo poder aquisitivo que possuem um coração de pedra para o Evangelho. A mensagem do Sermão da Montanha já começou com a maior das advertências. Você deseja alcançar o reino de Deus? Então reconheça os seus pecados, busque com toda a sua alma o perdão divino, e somente assim você terá uma vida feliz. Pobreza em si não é um bem, e nem mesmo uma situação de elevação espiritual do cristão. Não, essa afirmação não confere nenhuma bênção especial aos economicamente pobres. O foco dos apontamentos de Mateus tem que ser sobre uma qualidade espiritual, e não sobre uma condição econômica. Essas pessoas tornam-se bem-aventurados porque rejeitam o orgulho e a falsa ideia de autossuficiência, de que tudo pode, e permitem que Deus faça morada em seus corações. Observem bem a mudança daquelas pessoas que repentinamente ficam ricas ou são escolhidas para ocupar uma posição de destaque. Geralmente, repito, geralmente o orgulho e a soberba lhe sobem à cabeça. Alteram a postura, já não tratam mais os familiares e amigos como antigamente. A gente tem visto inúmeros exemplos dessa natureza. Porque toda a formação é o produto de uma reação, assim como todo efeito é gerado por uma causa. Por isso que o poder nas mãos de uma criatura tem um significado enorme. É uma responsabilidade muito grande para que ele possa demonstrar como que trabalha todo esse poder, como que distribui a justiça ou como que faz para realizar a administração dessa condição que lhe ofertaram. Todos os fenômenos morais, todas as formações inteligentes são devidos a uma momentânea perturbação da inteligência. Mas o que seria a perturbação da inteligência? Ora, nós caminhamos de um polo negativo para um positivo. Mas o que é isso? Caminhar de um polo negativo para um positivo? Uma perturbação da inteligência? Sim, porque quando a nossa inteligência, quando ela é aguçada, ela tende a transformar, a melhorar, e ela busca algo diferente. Assim como quando nós nos encontramos enfermos, e o desejo ardente de nos recompor o equilíbrio da saúde, faz com que nós busquemos novas reflexões, o porquê da dor, e é preciso aprender a tirar da dor o cadinho purificador. É preciso retirar da dor aquilo que ela contém de melhor, o aprendizado que ela nos oferece como oportunidade dentro da lei de evolução. Nem sempre nós sabemos utilizar esse cadinho purificador que a dor nos permite. Muita gente passa pelo crivo da dor e atribui a sua melhora tão somente ao mundo material, ao trabalho acadêmico de médicos, enfim, se esquecendo de que o Pai envia sempre essa dor para que nós possamos com ela aprender e evoluir no campo, que nós necessitamos, no campo da verdadeira riqueza. De acordo com a literatura espírita, ao longo de suas inúmeras reencarnações, o espírito acaba escolhendo as situações que enveredam mais para o orgulho do que para a humildade. Por que será isso? Por que será que quando somos criança, nós temos atitudes saudáveis? Geralmente quando crianças, e a criança não mente, na sua inocência, ela sempre tem uma atitude honesta em tudo que faz, transparência naquilo que fala. E por que perdemos essa condição quando nos tornamos adultos? Porque a sociedade muitas vezes nos impõe regras de conduta, ou comportamentos, ou regras comportamentais, que fazem com que a gente acabe mudando. Por isso que é preciso ter aquilo que hoje nós estamos estudando, e nós vamos falar: humildade, para reconhecer os próprios erros e não permitir que a transformação mude os seus melhores sentimentos, tire as suas melhores inclinações para o bem. A razão é simples, porque enveredamos mais por orgulho do que para a humildade.
Há mais facilidade de se entrar pela porta da perdição, pelos prazeres da matéria. E em termos bíblicos, a opção pelo prazer começou com Adão e Eva. Naquela ocasião, Eva, tentada pela serpente, comeu o fruto proibido e foi, juntamente com Adão, expulsa do paraíso. É bem verdade que esses ensinamentos simbólicos que a igreja nos passou já foi devidamente acertado, vamos dizer assim, pelo Papa João Paulo II, que em 1999, em 3 oportunidades na Praça de São Pedro, falando aos fiéis, disse claramente, no primeiro momento, numa quarta-feira, ele falou sobre o céu. Numa outra quarta-feira, ele falou sobre o purgatório. E na última quarta-feira, ele falou sobre o terrível inferno. E esclareceu de uma maneira muito forte, de que céu, inferno e purgatório não são regiões geográficas circunscritas, são estados da alma de cada um, que nós amealhamos de acordo com a nossa capacidade. Então, o Papa João Paulo II, peregrino da paz, ele tirou uma conceituação secular da igreja para restabelecer a verdade. Mas é importante que compreendamos que todo esse período, todos esses séculos em que nos ensinaram, que nos foram ensinados a respeito de céu, inferno e purgatório, era necessário que assim fosse, porque ainda não estávamos preparados para receber a boa nova. E o Papa João Paulo II veio trazer, realmente, céu, inferno e purgatório são estados da alma, estão no coração de cada um de nós, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com a forma como nós direcionamos os nossos destinos. O que devemos entender por pobres de espírito? Pobre de espírito é a pessoa pobre do ponto de vista econômico? Já vimos que não. Que quando Jesus disse isso, não estava se referindo à capacidade financeira de ninguém, de forma alguma. Como compreender então a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Fácil de entender, porque o ensinamento do Divino Mestre refere-se às almas simples e singelas, despidas de ambição, de egoísmo e orgulho, a prática do amor incondicional por corações despretensiosos, espíritos aptos a seguir os ensinamentos de Jesus, sem preocupações rasteiras da existência material. Fácil de compreender, não? Almas simples e singelas. Ainda hoje, desconhecemos o real significado dessas palavras, que embora de fácil conceituação, de fácil entendimento, encontra uma dificuldade enorme no nosso dia a dia, para que possamos colocá-las em prática. Quando tratamos de questões puramente materiais, nós ainda denominamos de homens de espírito aqueles que são vitoriosos no século, aqueles que realizam prodígios no campo econômico, no campo intelectual, no campo da industrialização. Nós chamamos de homens de espírito, numa conceituação errônea a respeito do real significado dessas palavras. E é por essa razão que, se dirigindo aos povos daquela época, o Mestre se referia aos corações despretensiosos, humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras, como o próprio texto nos diz. A primeira impressão que se tem quando há referência à humildade é de alguém que anula a si mesmo, que se apequena sempre, de alguém que se diminui, alguém de pouca importância e que se coloca sempre em último lugar, propondo-se a fazer as coisas mais simples. Uma falsa humildade. A verdadeira humildade tem outras características. E é bem provável que nós, observando as características que vêm a seguir, nos enquadremos dentro dela. Será que somos humildes verdadeiramente? Então vamos observar essas características da humildade. O desapego aos bens materiais é a primeira característica da humildade. Será que nós somos desapegados dos bens materiais? Ou ainda retemos conosco
nos nossos aposentos, em nossa casa, tudo aquilo que nós achamos, não, isso hoje não serve, mas amanhã eu vou poder utilizar, talvez eu utilize. E vem aquele receio de retirar ali para levar para o mercatudo, para levar para alguém que necessita. E nós sabemos muito bem quem necessita, mas nos falta coragem para tomar a atitude. Segundo, a necessidade de trabalho e aprendizado constantes. O trabalho, quando estamos no trabalho, nós estamos em contato com Deus, já vimos isso. O trabalho, seja ele manual, trabalho intelectual, qualquer forma de trabalho é uma forma útil à sociedade. Claro, o trabalho honesto, o trabalho em que nós colocamos todo o nosso conhecimento à disposição das coisas saudáveis. Estamos falando de determinados trabalhos que realizam por aí. E a terceira característica da humildade, o manifesto desejo de servir incondicionalmente. Nós sempre nos colocamos à disposição para servir? Quantas horas da semana nós dispomos para as pessoas menos felizes? Quantos passos nós damos durante uma semana em favor daqueles que necessitam a nossa volta? De que maneira passamos por aquelas pessoas que encontramos na rua? Com indiferença ou com um sorriso, um abraço, uma forma de melhorar o dia daquela criatura? De que maneira recebemos aquelas pessoas que nos pedem um prato de sopa ou uma roupa usada? Será que nós temos essas características? Bom, como são 3 características, e nós estamos aqui tentando buscar, dentro do objetivo do nosso trabalho, buscar o significado, da bem-aventurança que Jesus nos fala no capítulo 7 do Evangelho. Como nós estamos buscando, e agora observamos que a humildade tem 3 características, vamos estudar essas características? Vejamos a primeira, o desapego aos bens materiais. Desapegar-se dos bens materiais não é desprezá-los, mas ter a sabedoria de lhes dar o valor adequado. Não somos proibidos de ficar bem de vida do ponto de vista material, de forma alguma. Mas de que maneira que nós utilizamos essa riqueza? Porque quanto maior essa riqueza material nos é colocada em mãos, maior é a nossa responsabilidade de lhes dar um destino correto, melhorando a qualidade de vida das pessoas, pagando corretamente aqueles que nos prestam serviços, nossos colaboradores, tratando com respeito e permitindo que eles também possam realizar progressos no campo material para o sustento de suas famílias. A administração dos grandes recursos materiais, financeiros, exige sabedoria, sacrifício, dedicação, desprendimento, porque não é fácil realmente você, depois de um trabalho enorme, granjear uma determinada fortuna e realizar um investimento. É preciso ter planejamento, uma série, enfim, a responsabilidade de quem tem grandes fortunas em suas mãos é muito grande. Distribuí-los seria abdicar de grandes oportunidades de obtenção de experiências pelos contatos sociais, envolvimentos psicológicos e morais que esses recursos propiciam. Os bens materiais não são um mal, pelo contrário, são bênçãos através das quais se pode evoluir grandemente numa encarnação. Por isso, é importante observar a questão dos bens materiais em nossas mãos. Muito bem, a necessidade de trabalho, do aprendizado constantes. A segunda característica exige o autoconhecimento, a necessidade de trabalho constante, como diz. E aí nós nos lembramos de Sócrates, quando nos primórdios da humanidade disse, conhece-te a ti mesmo. Quando nós nos conhecemos, fica mais fácil realizar o nosso trabalho. Se operário, é responsável em cumprir as atribuições com eficiência e fidelidade. Se cônjuge, assume as tarefas na família. Se pais, conscientizam-se da tarefa de educadores de almas no templo doméstico, do mesmo modo que, como cidadão, cumpre as obrigações para com a sociedade e o Estado.
E Jesus nos exemplificou isso inúmeras vezes. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O manifesto desejo de servir incondicionalmente. Essa é a terceira característica da humildade. E ela destaca incessante busca da ampliação da capacidade de servir, entendendo ser este o caminho do aperfeiçoamento. E o homem realiza esse trabalho por meio de quê? Como que o homem avança nessa capacidade de servir? Como que ele amplia, né, o seu desejo de servir cada vez mais, servir ao próximo? De que maneira ele realiza isso? Pela prática dos sentimentos de um aspecto dos mais importantes que existe entre nós, que é a caridade, que também envolve 3 aspectos. A caridade envolve a benevolência com todos, a indulgência para com as falhas alheias, e a terceira característica muito mais importante para nós, perdão para as ofensas. Então vejam que nós falamos aí da prática da humildade com 3 características, e que a humildade é irmã da caridade, e a caridade também tem 3 características: benevolência com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão para as ofensas. E nesse sentido o homem procura superar as próprias deficiências, ignora os obstáculos e segue sempre adiante rumo ao crescimento almejado. E nós temos na história da humanidade inúmeros exemplos que pululam à nossa frente. Zaqueu, o publicano, mesmo com todos os bens adquiridos, alguns em negócios ilícitos, não proporcionavam a ele a paz de espírito desejada. No dia em que Jesus passava por sua cidade, ele decidiu fazer de tudo para ver o bom mestre. Bastaram poucos momentos, quando ele subiu numa árvore e aguardou a passagem do mestre, em poucos momentos, para que ele pudesse reconhecer a necessidade de livrar-se das suas más obras. E o resultado dessa atitude está registrado pelo apóstolo Lucas, no capítulo 19, versículos 9 e 10. Zaqueu passou então a ser um homem totalmente diferente. A avareza já não tomava mais conta do seu coração. Ele procurou, como era costume naquela época, ressarcir todos aqueles que ele prejudicara, pagando em 4 vezes mais o valor do prejuízo, porque assim era o costume da época. O centurião de Cafarnaum, mesmo sendo um homem rico e influente, esse militar soube reconhecer a autoridade espiritual de Jesus. Humildemente ele demonstrou ser pobre de espírito diante de uma necessidade espiritual. Jesus elogiou a sua fé e realizou o desejo. Um outro exemplo, já fora da época de Jesus, depois do seu desencarne, Saulo de Tarso, o doutor da lei, aquele que converteu-se, tornou-se Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, mudando toda a sua figura austera contra os cristãos, após a aparição do mestre à entrada de Damasco, para se tornar um fiel seguidor do Cristo. E podemos citar inúmeras outras criaturas que trilharam o caminho da humildade: Francisco de Assis, Clara de Assis, John Hus, Joana de Cusa, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce e mais atualmente Chico Xavier. Quanta gente que nós temos como exemplo a ser seguido, mas temos uma dificuldade enorme em assimilar esses ensinamentos. Como viver completamente guardando uma certa distância dos bens materiais, né, que nós necessitamos, que nós tanto almejamos. Como viver tão somente para criaturas que necessitam do nosso amparo. Como viver para a dor de terceiros. Como realizar essa tarefa de ser um dos escolhidos pelo Mestre nas suas bem-aventuranças. Como ser pobre de espírito. E é importante dizer, humildade é fortaleza,
é firmeza de propósitos, desejo incontido de produzir o melhor em favor dos nossos semelhantes. O Mestre Jesus quis dizer que pobres de espírito são as pessoas que não querem ser o centro das atenções, que não buscam só o seu destaque individual, mas sim trabalham para a coletividade, mesmo que isso venha incomodar sua própria vida. E nós observamos que ainda existem as pessoas incrédulas, que zombam desse ensinamento, por não entenderem que pobres de espírito não se referem aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. E mais a assertiva do Mestre Jesus: é deles o reino dos céus. E qual é o oposto de pobre de espírito? Já que estamos estudando, né? Qual é o oposto de pobre de espírito? O contrário seria o orgulhoso de espírito. Bom, esse nós não somos. Graças a Deus, vamos fazer aqui uma abordagem e vamos perceber que nós não nos enquadramos nesse conceito. Vamos lá. Por quê? O contrário seria orgulhoso de espírito, autossuficiente, arrogantemente independente. Mas há indivíduos assim, né? Lá fora, que diz: não preciso de ninguém que me dê atenção ou qualquer direção na vida. Eu posso passar muito bem sem qualquer padrão moral de uma fonte divina. Para os orgulhosos, tudo lhe é devido. As coisas, as amizades, as informações, os primeiros lugares, as honrarias, os títulos, as prioridades. Se não podem ser atendidos como esperam que sejam, irritam-se, ficam indignados, ofendidos. São pessoas de difícil relacionamento, complicadas, quase não se agradam, querem pressa e perfeição para tudo, sentem-se sempre credoras diante da vida. Claro que nós não somos assim, né? Já disse, né? Porque nós sabemos perfeitamente que Jesus nos afiançou, né? Não só que pobres de espírito é ligado à humildade e à caridade, mas também nos disse: ai daquele que se exalta, porque será humilhado, porque aquele que se humilha será exaltado. E isso está nos apontamentos do apóstolo Lucas, capítulo 18, versículo 14. O prêmio dessas pessoas que são orgulhosas, que não têm temperança, que não têm paciência, o prêmio deles já foi dado em vida. O prêmio deles é o mundo que eles vivem, a exigir de todos atitude, a exigir de outras pessoas aquilo que não é razoável. Então eles já têm o seu prêmio, eles já tiveram a sua consolação. Por isso, a doutrina espírita vem confirmar essa teoria. A doutrina nos mostra racionalmente a necessidade do combate ao orgulho. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Doutrina espírita vem nos demonstrar que através da reencarnação, que tudo o que plantarmos, nós colheremos. Ou seja, se nos elevarmos através do orgulho, colocando-nos acima dos nossos irmãos de vida, nós seremos rebaixados no mundo espiritual. Assim é a consequência da lei de ação e reação. E assim será também rebaixar-nos em uma futura reencarnação. Daí surgem aquelas dificuldades e problemas que muitas vezes nós não entendemos, mas que têm a sua origem em nossos atos pretéritos. Muitas vezes desagam em doenças que nós não aceitamos, né? Essas doenças psicossomáticas que nós observamos, né? Eu não estou bem, não sei porque hoje eu não amanheci bem, tem alguma coisa errada, né? Aí você faz uma avaliação de tudo que está à sua volta, a sua família, está tudo bem, está tudo normal, mas a gente não se sente bem, né? E quer atribuir a alguém isso daí. No primeiro encontro com alguém, nós já queremos desabafar aquilo ali, como se o nosso companheiro, o nosso semelhante, fosse responsável pelo nosso mau humor, né? Pelas nossas dificuldades.
Doutrina espírita vem nos dizer que o objetivo de nossa vida aqui na Terra só será atingido com a humildade. E esse objetivo é o aprendizado através das mais variadas oportunidades que a experiência reencarnatória nos oferece. Seja vivenciando os problemas, as dificuldades e mesmo as mais banais situações diárias. E quem não tem problemas? Todos nós atravessamos problemas no dia a dia. Todos nós. Dificuldade de saúde, de alguém da família, dificuldade de relacionamento. Há sempre na família alguém que nós denominamos de problemático, né? Na verdade, é a oportunidade que o Pai ofereceu a todos nós de estarmos ali naquele palco, né, dos embates da vida, burilando os sentimentos juntamente com essas criaturas, para que nós possamos alçar um voo maior na escala evolutiva, obedecendo sempre à lei de evolução, já que nós poderemos ficar pelo caminho, mas não vamos, alguém vai nos resgatar. Nós seguiremos sempre rumo a essa evolução, mas poderia ser por mérito tão somente, não utilizando o beneplácito da misericórdia divina, porque o Pai nos oferece todas as oportunidades. A vida é essencialmente uma escola, e só cresce nessa escola aquele que combate o seu orgulho e o substitui pela qualidade indispensável ao aprendizado, que é fazer ao próximo o que se deseja para si mesmo. Será que nós fazemos pelo próximo aquilo que desejamos para nós? Pobre é o pobre de desejo, pobre é o pobre de ambição, é o pobre de ilusões, é o pobre de exigências, é o pobre de ego. Ele é bem-aventurado, ele é o pobre de espírito que Jesus fala nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. Ele é feliz, ele é bem-sucedido espiritualmente. São pessoas que buscam o conhecimento, a riqueza interior, deixando as aparências exteriores em segundo plano. Cultivam a humildade e a caridade, e por isso o reino dos céus será para elas. Mas que seria o reino dos céus? Para onde nós iremos? Para o reino dos céus? Já vimos aqui que aqueles a quem Jesus se dirigiu, né, são pessoas que têm humildade e caridade no coração. Será que nós nos enquadramos? Será que nós merecemos o reino dos céus? Que reino dos céus é esse? Será que nós hoje, se chamados hoje, já que podemos ser chamados a qualquer momento, pode ser que amanhã nós já não estejamos nesse plano, não há aviso prévio. Poderemos ser chamados amanhã para essa viagem da transformação. Será que a nossa bagagem está pronta? Será que conhecemos o caminho para realizarmos essa viagem com tranquilidade? De que maneira iremos? Como iremos? Se não nos preparamos. Mas pelo que vejo é que todos estão preparados. Todos têm consciência de que pode ser amanhã, semana que vem, mês que vem, daqui 10 anos, todos nós faremos essa passagem. Todos nós retornaremos à pátria espiritual. Todos nós, e alguns naturalmente, quiçá todos possam alcançar o reino dos céus. Porque a bagagem tem que estar pronta. Se não está pronta, é bom que nós observemos com atenção. Humildade, caridade, auxiliar o próximo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. As bases estão lançadas, depende da decisão de cada um de nós. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Reino dos céus não é um local, não é uma cidade ou mesmo o céu material de nosso planeta, mas sim um estado de espírito que pode ser conseguido mesmo nesta vida. E esse estado abrange a paz e a felicidade interiores, alcançados com a aplicação dos ensinos de Jesus no nosso dia a dia, com o aprendizado contínuo. Isto só se adquire com a humildade. Olha ela aí de novo, né? Só o sentimento da humildade fará o homem reconhecer os seus erros e defeitos e a necessidade de melhoria interior. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém.
Os humildes são simples ao falar, são sinceros e francos no agir, não fazem ostentação do saber, nem de santidade, calam-se diante das palavras loucas, suportam a injustiça, são amantes da honestidade, vibram com a verdade. A humildade respeita o homem não pelos seus afares, mas por suas reais virtudes. Foi esta a pobreza que Jesus proclamou, a pobreza dos sentimentos baixos, representada pelo desapego às glórias efêmeras, ao egoísmo e ao orgulho. E hoje nós observamos, há muitos pobres de bens terrenos, que se julgam dignos do reino dos céus, mas que, no entanto, têm a alma endurecida e orgulhosa, repudiam a Jesus e se fecham nos redutos de uma fé que obscurece seus entendimentos e os afasta da verdade. Não é a ignorância, nem tampouco a miséria, que garantem aos seres a felicidade prometida por Jesus. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres, embasados na caridade e no amor incondicional. Por isso precisamos adquirir conhecimentos que nos permitam alargar o plano da vida em busca de horizontes mais vastos. Pobres de espírito são os simples, os nobres. Pobres de espírito são os bons, que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. Pobres de espírito são aqueles que observam e vivem as leis de Deus. Reconhecem o quanto ainda não sabem, imploram ao Pai o amparo indispensável às suas almas. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, buscando vencê-las sem alarde nem fantasias. Ser humilde é buscar incansavelmente a verdade e o progresso pessoal na trilha dos exemplos nobres e dignos. Por isso que a nossa reflexão da noite, que vamos levar para casa, por vezes pode parecer até que nós sejamos um pouco indelicados nas palavras, mas não. Estamos procurando traduzir fielmente aquilo que o Evangelho nos ensina, com as palavras certas e talvez com advertência um pouquinho dura, mas necessária aos nossos tempos. A vida é uma escola. Estamos aqui para aprender compaixão, não violência, amor, fé e caridade. Estamos aqui para desaprender as emoções negativas como medo, raiva, inveja e ganância. Brian Weiss. Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os espíritos ricos são aqueles que acumulam os tesouros que não se confundem com as riquezas da terra. Seus bens jamais serão corroídos pelas traças, tampouco podem ser subtraídos pelos ladrões. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho, que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca exibem o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia do quanto não sabem. Por isso, a humildade é considerada requisito indispensável para alcançar-se o reino dos céus, de que trata o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas bem-aventuranças que o Mestre Jesus nos afiançou. Já dissemos, a vida é uma escola, e é nela onde aprendemos que nada acaba sem termos completado a lição. Por isso a recomendação da doutrina espírita a todos nós: ame, respeite, agradeça, perdoe, compreenda a bênção da dor. Porque a dor bem compreendida faz com que nós alavanquemos meios para nos tornarmos humildes. A dor bem compreendida faz com que nós observemos os conceitos que esposamos para melhorar os sentimentos que temos, fazendo adormecer aqueles menos felizes e levantando aqueles, fazendo aflorar aqueles que precisamos. Sentimento do amor ao próximo, da concórdia, sentimento muitas vezes que se traduz no silêncio de uma prece. E é necessário que nós aprendamos isso. Para finalizar, anotamos aqui a mensagem de Ferdinand Bordels, 1862, que diz assim: a inteligência é rica, rica de méritos para o futuro,
mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tomam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência, como de todas as outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar a qualquer momento tudo o que lhe concedeu. E aqui nós fazemos a pausa final, na esperança de que possamos levar para casa uma reflexão saudável sobre os ensinamentos da noite, e na esperança também de que, abraçando a humildade e a caridade de que nos fala o Evangelho, nós possamos ser merecedores da graça de Deus, possamos ao final de nossa trajetória olhar para trás e ver um rastro de luminosidade nos corações de todas aquelas criaturas que nós amamos, e alcançar lá no espaço aquelas criaturas que hoje nós alimentamos a esperança de revê-las por meio da oração, fortalecendo os elos que nos ligam pelos laços do amor, e encontrando essas criaturas, possa o Pai nos ofertar a possibilidade do abraço fraterno e de voltar ao verdadeiro convívio, não mais na família consanguínea que serviu de experiência nesta vida, mas na verdadeira família, a família espiritual. Que Jesus nos abençoe e faça de cada um de nós um instrumento de amor e de paz. Que assim seja.